Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai tentar entender como é que uma característica que está ali codificada no DNA, ela se transforma em algo visível ou que faz parte do organismo, uma característica do organismo. Como é que aquela informação codificada no DNA se torna uma característica do organismo, ou seja, como é que um genótipo se traduz em um fenótipo. Tá? E para isso a gente vai começar olhando um pouco o conceito de gene. O que é um gene, então? O DNA possui informações codificadas para instruir a síntese de proteínas. Essas informações estão codificadas na sequência de nucleotídeos aqui na cadeia de nucleotídeos do DNA. Essa informação codificada precisa ser traduzida de nucleotídeos para aminoácidos. Perfeito? Inicialmente, quando começaram os estudos sobre a expressão gênica, se acreditava que cada gene no DNA, cada loco gênico, codificava uma única proteína. E, por sua vez, cada proteína do organismo era codificada por um gene específico no DNA. Era um conceito conhecido na época como um gene, uma proteína. Só que hoje sabe-se que isso não é verdade, ok? Porque algumas proteínas são codificadas por mais de um gene. E, ao mesmo tempo, alguns genes codificam mais de uma proteína. Vamos dar uma olhada no exemplo aqui da hemoglobina. Aqui, nesse canto, a gente tem uma representação gráfica da proteína hemoglobina, que vocês já ouviram falar, é aquela proteína que tem nas células vermelhas do sangue, responsável por se ligar ao átomo de oxigênio e transportar ele até todas as células do corpo. Então, é uma proteína importantíssima para o organismo. Acontece que a hemoglobina ela não é sintetizada por um único gene. Tá? Na verdade, a hemoglobina é formada por 4 cadeias polipeptídicas, 2 alfas e 2 betas, que estão representadas aqui como azul e vermelho. Tá? Cada tipo, a alfa e a beta, é codificada por um gene diferente no DNA. Então, a gente tem uma hemoglobina, uma proteína, que ela, na verdade, tem a participação de 2 genes diferentes no DNA, codificando as 2 cadeias polipeptídicas que constituem ela. Ok? Muito bem. Mas o que é essa tal de cadeia polipeptídica? Bom, a gente vai fazer um pequeno parênteses aqui no nosso assunto para explicar o que é isso. Bom, as proteínas são macromoléculas formadas por várias moléculas menores. Os aminoácidos são as subunidades que compõem as proteínas. Ou seja, proteínas são polímeros biológicos formados por monômeros. No caso das proteínas, esses monômeros são os aminoácidos. Existem milhões de proteínas diferentes no nosso corpo, exercendo as mais diversas funções. Funções estruturais, como as proteínas que vão constituir nossa pele, a boa parte das células que vão fazer o revestimento dos órgãos, o olho, tudo foi constituído por proteínas, além dos lipídios e açúcares. Você tem proteínas com funções metabólicas, proteínas que vão exercer função no metabolismo energético. E você tem também proteínas que têm atividade enzimática, participando de reações químicas, proteínas que funcionam como anticorpos, que funcionam como hormônios. A gente tem alguns exemplos de proteína que eu coloquei aqui, como queratina, colágeno, caseína, etc. São milhões e milhões de proteínas. Tá? Nesse desenhozinho aqui, a gente tem uma representação gráfica de uma proteína do colágeno, se não me engano, que vocês podem ver cada átomo diferente está representado por uma corzinha diferente aqui. Cada subunidade proteica está representada por uma corzinha diferente. Então, vocês veem que são estruturas, moléculas muito complexas, tá? Formadas por muitos aminoácidos. Os aminoácidos também têm um outro nome, que é peptídeos, é um sinônimo de aminoácido. Então, a ligação química entre um aminoácido e outro é uma ligação peptídica. E uma cadeia de muitos aminoácidos, ou seja, de muitos peptídeos, é chamada uma cadeia de polipeptídeos. E uma proteína é constituída por uma ou mais cadeias de polipeptídeos. A gente tem proteínas que são formadas por um único polipeptídeo, como exemplo a proteína albumina, a proteína do ovo,
ou proteínas são formadas por diversos polipeptídeos. Um exemplo que a gente já deu é a hemoglobina. Tem 4 cadeias de polipeptídeos formando ela, 2 de um tipo, 2 de outra, mas a gente tem também proteínas formadas por muito mais cadeias de polipeptídeos. Cada cadeia de polipeptídeo diferente está sendo sintetizada por um gene diferente. Porém, esses genes, vários genes sintetizando várias cadeias de polipeptídeos, estão, na verdade, formando, em alguns casos, uma única proteína em que essas várias cadeias de polipeptídeo se combinam. Então, pessoal, a tradução do gene, daquela codificação de nucleotídeos até a cadeia de polipeptídeos, que vai constituir a proteína, é uma tradução indireta. Inicialmente, a sequência de nucleotídeos do gene, ela é transcrita, esse é o termo técnico que a gente usa, ela é transcrita em moléculas de outro tipo de ácido nucleico, que é o RNA. Então, o gene está lá na cadeia de nucleotídeos do DNA e vai ocorrer a transcrição desse gene para produzir um RNA. RNA é uma sigla para ácido ribonucleico. DNA, vocês lembram, significa ácido desoxirribonucleico. RNA não tem o desoxi, é só ribonucleico. Mas na transcrição do gene, o que é produzido é uma molécula de RNA, um tipo de molécula de RNA especial, que a gente chama de RNA-M, que é a sigla para RNA mensageiro, porque ele vai levar essa mensagem do gene até o local em que a proteína vai ser de fato sintetizada, que é o ribossomo. Então a gente consegue chegar aqui numa definição para o que é gene. Um gene é uma região, ou um loco do DNA, que pode ser transcrito em moléculas de RNA mensageiro. Outra definição que a gente pode dar é que gene é a menor porção do DNA relacionada a um efeito que pode ser detectado no organismo, ou seja, um efeito que resulta em um fenótipo. Um único gene pode dar origem, na verdade, a diversos tipos de RNA mensageiros, que conterão informação para a síntese de diversas cadeias de polipeptídeos diferentes e, portanto, de diversas proteínas diferentes. Isso a gente vai ver mais à frente quando a gente estiver falando do processamento alternativo do RNA mensageiro ou do splicing alternativo do RNA mensageiro.